Bom dia, pessoal. Então nós vamos falar hoje sobre o fim do Sermão do Monte. Todas aquelas palavras que Jesus ele ensinou lá no Alto Monte para os discípulos e para as multidões, tanto para quem ensinava como para quem aprendia a guardar isso aqui. Guardar quer dizer, não é guardar, é viver. Quando a Bíblia fala guardar, é praticar isso aqui, andar de acordo com isso aqui. Então, Jesus ele ensinou nesses versículos no alto do Monte das Bem-aventuranças como ser humilde, como ser manso. Ele ensinou que a pessoa ela é o sal dessa terra. Ele falou também que os discípulos é a luz do mundo, que ele não veio para anular a lei. Ele veio para... Ele ensinou sobre o adultério, ele falou sobre da vingança, do juramento, do amor ao próximo, falou da prática da justiça, de como a gente deve apresentar a esmola, como se deve orar, como jejuar, o tesouro no céu, a oração dominical, que é a oração que todo mundo conhece, que é a oração do Pai Nosso. Ele ensinou sobre as luzes e as trevas, os dois senhores, a ansiedade que o ser humano tem pela vida. Ele ensinou sobre que não devemos julgar, que não devemos desperdiçar a palavra de Deus também. Ele ensinou sobre isso. Ele ensinou que nós devemos insistir em oração. Ensinou sobre as duas estradas, a porta larga, a porta estreita, os falsos profetas. Ensinou sobre os dois fundamentos que a pessoa pode edificar a casa dela. Então ele ensinou sobre tudo isso. Então agora vamos falar sobre o fim do Sermão do Monte. A Bíblia fala assim no capítulo 7, no versículo 28 e 29. Fala assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Por que ele fala que ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas? Porque ele ensinava como uma pessoa que vivia aquela palavra, não como uma pessoa que impunha essas palavras. Então, os escribas, os fariseus da época, que eram os sacerdotes, os sumos sacerdotes, eles impunham essas palavras. Mas Jesus não. Jesus veio e ensinou que as pessoas devem guardar essas palavras por amor e consideração a Deus. Então, quando a gente tem amor, quando a gente aprende a amar a Deus e consideração com Deus, então você vai guardar essas palavras. E olha o que Jesus falou aqui no resumo, sobre o resumo do ensino dele sobre essas palavras que ele ensinou no Sermão do Monte. No livro de João, no capítulo 12, 44, fala assim: e Jesus clamou, o resumo do ensino de Jesus. Fala assim: e Jesus clamou, dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Ele estava falando de Deus. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, esta o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai tem me dito, assim falo. Então, você vê que ele tá falando que ele não impõe essas palavras para ninguém, porque essas palavras são as palavras que a pessoa vai começar a praticar e ela vai ter uma vida eterna com Deus. É a promessa de Deus, salvação da alma do ser humano. E existe o reino de Deus, que a pessoa vai entrar no reino de Deus, aqui nesse mundo, e no porvir no reino do céu. Então ele está falando aqui sobre o resumo do ensino dele é esse, que ele não ensinava como os fariseus e como os escribas da época, mas ele ensinava essa palavra como quem vivia essa palavra. Então, porque ele vivia essa palavra, ele poderia ensinar sobre ela. Então não é imposição sobre essa palavra, não adianta impor. Por que não adianta impor? Você viu o que Jesus falou? Aquele que não recebe essa palavra, então ele falou.
vai depender da gente receber elas ou não. Ele falou que tem que ser falado. Então, essas passagens que nós lemos aqui, é Deus dando a direção para o homem, como que o homem vai mudar a natureza dele e alcançar a vida eterna com Deus. Então, se a pessoa pegar essas palavras, começar a meditar nessas palavras, essa palavra entrar dentro dela, ela vai ter paz. É o que ela vem buscando, o que o mundo vem buscando é paz. Então, isso que Jesus estava dizendo. Então, ele não está impondo. Ele não está impondo. Olha como que isso é forte. Ele é Deus, Criador do céu e da terra. Ele poderia impor, mas ele não está impondo, ele está falando. Ele está falando. Quem é sábio e ouvir e aceitar e começar a praticar isso aqui, então Deus também vai honrar ele, porque ele falou: chegai-vos para mim, eu também vou me chegar até vós. Então, pessoal, esse é o final do Sermão do Monte, com o resumo de tudo que Jesus ensinou. Então, daqui a pouco, leia aí, leia em sua casa, Mateus capítulo 5, 6, 7. Leia aí e faça a sua meditação você mesmo, tá bom? E depois, se você quiser ler sobre o resumo do ensino de Jesus, você vai ler no capítulo 12, no versículo 44. É o que ele falou, né? Quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. É a própria palavra que vai te julgar, para sim ou para não. A Bíblia a palavra de Deus é tão forte que ela vai julgar a pessoa para salvação eterna e também para condenação eterna. É a própria palavra, como eu estou falando aqui. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho preferido. Esta o julgará no último dia. Então, pessoal, seja esperto, seja inteligente, tem que ser julgado para salvação eterna, não para condenação eterna, tá bom? Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu entrego a vida dessa pessoa na mão do Senhor. Essa pessoa, meu Pai, que acompanhou cada palavra que foi falada aqui, fortalece o espírito dela. Fortalece, limpa o coração dela, lava a alma dela, encha ela, meu Pai, com a força do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante te dê a paz, não só hoje, mas amanhã para todo sempre. Pessoal, fique com Deus.